Estudo Bíblico João 8. João 8, de 1 a 11. A morte dos envolvidos em adultério estava prevista na lei de Moisés, Levítico 20, verso 10 e Deuteronômio 22, 22. Mas o homem também era envolvido na punição. Isso demonstra que os acusadores não estavam interessados em cumprir a lei de Moisés e sim de testarem Jesus, o colocando numa cilada. O teste era o seguinte: pena de morte em território ocupado pelos romanos só poderia ser executado pelos romanos. Se Jesus tivesse autorizado os acusadores de apedrejar a mulher, teria violado as leis romanas. Por outro lado, se Jesus tivesse liberado a mulher, violaria a lei de Moisés e poderia ser acusado pelo sinédrio de conivência com o adultério. Mas o desafio proposto por Jesus desqualificou os acusadores. Ninguém ali tinha legalidade para julgar a mulher, porque todos eram pecadores. Jesus era o único que poderia apedrejá-la, mas ele sempre perdoa e dá uma nova chance. Jesus sempre escolhia o arrependimento e, consequentemente, a vida. Jesus exortou aquela mulher para que não continuasse a pecar, uma evidência de que ele não aprovava o pecado, mas que tinha todo o interesse de levar o pecador ao arrependimento para que fosse salvo. João 8, versos 12 a 20. Durante a festa dos tabernáculos, velas eram acesas durante a celebração e simbolizavam a coluna de fogo que conduziu os israelitas pelo deserto. Sem dúvida, a festa representa esse fato, uma vez que Jesus é a luz simbolizada pela coluna de fogo. Ele é a presença gloriosa de Deus que os israelitas viram no deserto. Aqui ele declara o segundo eu sou a luz do mundo. Jesus aqui fala também de testemunho e de sua validade. A lei de Moisés exigia pelo menos 2 testemunhas. Os fariseus então estavam afirmando que o testemunho somente de Jesus não era legalmente aceitável. Mas no verso 14, Jesus afirma que os fariseus deveriam aceitar o seu testemunho acerca de si mesmo, porque o Pai, de quem ele tinha vindo e a quem retornaria, era a segunda testemunha que validava seu testemunho. O Pai era sua testemunha, por isso não estava só. A compreensão do Pai vem por meio do Filho. Assim, a cegueira dos fariseus a respeito de Jesus era sinal de que não conheciam a Deus, apesar de possuírem conhecimento técnico da lei. João 8, 21 a 59. O único caminho para ser salvo é crer no Filho enviado pelo Pai. Jesus afirma sua procedência divina e a verdade do seu ensino. Os verdadeiros cristãos são aqueles que permanecem fiéis à palavra de Jesus. A perseverança ou a falta dela é uma maneira de se fazer distinção entre aqueles que são genuinamente regenerados daqueles que fizeram uma vã confissão, como esses muitos que creram em Jesus e logo depois descreram. Confiar nos ensinamentos de Cristo, que incorpora e consensa em si mesmo a verdade, conduz o pecador à verdade que liberta da escravidão do pecado. A salvação não é obtida pelo conhecimento intelectual, e sim por um comprometimento pessoal com Jesus Cristo e a verdade que ele revelou. Os judeus acharam que a declaração de Jesus se referia a um contexto político. Mesmo assim, era uma declaração estranha, porque o povo israelita foi escravo muitas vezes pelos egípcios, pelos filisteus, assírios, babilônicos, persas, gregos, sírios e romanos. Mas em vez de entrar em disputas voltadas para um contexto político, Jesus demonstrou que suas afirmações eram espirituais e não físicas. Ele descreveu a gravidade do pecado e a situação terrível da humanidade dominada pelo pecado. E essa libertação não pode ser conquistada mediante o poder pessoal, mas somente pela intervenção sobrenatural de Deus. Regeneração é a obra que o Espírito Santo realiza com base na obra substitutiva de Cristo. A verdadeira liberdade consiste na habilidade de exercer
e cumprir o nosso destino de acordo com a nossa natureza criada. O pecado nos rouba esse exercício porque obscurece a nossa mente, degenera os nossos sentidos e escraviza a nossa vontade. E o único remédio é a graça regeneradora de Deus através da cruz. Os judeus podiam reivindicar a continuidade genealógica com Abraão, mas o interesse de Deus não está na descendência física, e sim na continuidade espiritual. Se alguém anda pelo caminho da desobediência, não importa o quanto seus antepassados foram bons. Do mesmo modo, para quem foi regenerado por Cristo e agora caminha pela fé, não importa quão ruim foram seus ancestrais. Abraão se mostrou obediente a Deus, mas seus descendentes não agiam como ele. Os judeus raramente se referiam a Deus como Pai. A ênfase na paternidade divina é característica dos ensinamentos de Jesus e se refere àqueles que são salvos. Deus é Pai de Jesus num sentido exclusivo, unigênito, mas também é Pai daqueles que estão em Cristo por adoção. Por isso, Jesus se torna primogênito. A unidade entre pai e filho é tão profunda que é impossível escolher um em detrimento do outro. Os judeus haviam fechado a mente de modo tão obstinado contra a mensagem de Jesus que se tornaram até mesmo incapazes de ouvi-lo. No verso 44, o contraste fica evidente, pois só há duas opções: Deus ou Satanás. Pela graça de Deus, Abraão andou no caminho da fé e da obediência. Os judeus, ao rejeitarem Jesus, estavam praticando o oposto do que fizera Abraão, por isso Cristo os repreendeu. O pecado dirige a vontade para fazer o mal e somente um ato de graça sobrenatural pode reorientar a vontade para fazer o bem. Quando mentimos, por menor que ela seja, estamos sendo dirigidos pelo pai da mentira, que é o diabo. Entre os pecados que caracterizam Satanás, o assassinato e a mentira são os que se sobressaem. A mentira porque é o oposto da verdade, e a verdade é Jesus. E assassinato porque o desejo de matar Jesus já estava no coração dos fariseus. Foi o espírito de Satanás quem dominou Caim e o fez matar seu irmão Abel. Por isso, aqui é dito que Satanás é homicida desde o princípio. Satanás faz um nítido contraste com Jesus, que é a verdade e a vida. Ele é o autor, o doador da vida. Jesus é o único homem isento de pecado, Hebreus 4:15 e 7:26. E sempre faz o que agrada ao Pai, portanto ninguém podia apontar nele culpa alguma. O pecado paralisa os nossos sentidos espirituais. É necessário um ato de graça de Deus para permitir que o pecador ouça sua voz. O povo samaritano era tão discriminado na época que no verso 48 foi usado como um termo pejorativo e desonroso. Os inimigos de Jesus, quando encurralados pela verdade, recorriam à blasfêmia. A conduta de Jesus em honrar o Pai e não buscar glória para si mesmo era o oposto do que uma pessoa endemoniada faria. Biblicamente, a morte é a punição judicial para o pecado. Uma vez que Jesus morreu como substituto pelo seu povo, aqueles que pertencem a ele estão livres dessa punição do pecado, porque Cristo sofreu o castigo no lugar deles. Abraão e os profetas, ainda que tenham sido pessoas especiais para Deus e importantes na história da redenção, não puderam eliminar o curso da morte. Somente Jesus Cristo triunfou sobre a morte. Por isso, ele é muito maior do que Abraão e os profetas. Nos dias de seu ministério terreno, Jesus não buscou glória para si, ainda que, como Deus, esta lhe fosse devida. E essa glória era evidente para todos aqueles que tinham olhos para enxergá-la, sendo manifesta em sua ressurreição e ascensão, e será demonstrada em todo o seu esplendor na ocasião da sua segunda vinda. A glória suprema pertence a Deus, e Jesus, ao afirmar possuí-la, declarou sua divindade.
Abraão previu a chegada de Cristo, ainda que de uma perspectiva limitada, e pela fé aceitou muitas promessas dadas por Deus. Promessas estas que só poderiam se cumprir por meio da vinda de Cristo. Uma vez que o contexto dessa discussão se refere a Satanás como assassino e a Jesus como aquele cuja morte substitutiva liberta aquele que crê da morte, há aqui uma referência à provisão de Deus de um cordeiro como substituto para o sacrifício de Isaque. Gênesis 22. Essa declaração deixa claro que até mesmo no período do Antigo Testamento, os que criam não eram salvos à parte de Jesus Cristo, mas mediante a fé no Filho de Deus que viria ao mundo e que estava presente para eles pelos meios prefigurados que Deus forneceu nos atos históricos do povo de Israel. E quando Jesus afirma: "Antes que Abraão existisse, eu sou", referindo à sua divindade, os judeus não aceitaram suas palavras, interpretando-as como blasfêmias, cuja punição era o apedrejamento exigido pela lei de Moisés.